Ok, então estivemos aí a ver a estrutura interna e como é que o Change of Character vai nos ajudar a identificar quando é que um pullback chegou ao fim e quando uma expansão também provavelmente tenha chegado ao fim. Então, o que nós vimos foi basicamente isto. Temos aqui a estrutura interna, ok? Então, no momento em que as velas falham em quebrar a máxima da vela anterior, nós consideramos isso como o início de um pullback, ok? Então, eu só posso confirmar que este será o meu internal low no momento em que ele quebra a máxima desta vela aqui neste ponto, ok? Então, este seria o meu internal low. Então, se o mercado conseguir quebrar este internal low, este seria o meu sinal de que a estrutura interna saiu de alta para baixa, ok? Então isto é basicamente o que a estrutura interna faz, ok? Ela sinaliza quando é que a mini tendência de alta está a entrar numa tendência de baixa, ok? Então acho que acabei deixando aqui ficar de fora foi o seguinte. Temos aqui estrutura interna, os internal highs and lows, ok? Então, quando ele, por exemplo, faz uma espécie deste movimento, vão notar que aqui ele não quebrou este topo, ok? Então, ele quando quebra este fundo aqui, isto nós não consideramos como um change of character, ok? Por que não consideramos isto como um change of character? Porque este movimento não quebrou este topo, ok? Então, o nosso internal low, neste caso, continua sendo este ponto aqui embaixo, ok? Então, o nosso change of character seria aqui neste ponto, ok? No momento em que ele quebrar este ponto, aí sim já podemos considerar que houve uma mudança de estrutura interna, ok? Então, outro ponto também queria deixar aqui ficar vamos lá supor que temos aqui internal highs and lows, ok? Ele faz movimento antes dele quebrar, faz aqui um pequeno pullback novamente e depois sim consegue quebrar. Então, para a estrutura interna, ok? Podemos considerar que este ponto seria aqui o meu internal low. Então, o ponto mais próximo da quebra, ok, da estrutura interna seria o meu internal low, ok? Então, se o mercado conseguir quebrar este ponto, eu já posso considerar que houve um change of character, ok? Então, vamos supor que temos aqui um outro exemplo, ok? Então, qual seria o meu ponto aqui mais próximo antes do mercado quebrar este ponto? Seria este. Então, aqui é onde seria o meu change of character, ok? Então, nesta aula, nós estaremos focados na estrutura swing, ok? Queremos nos focar aqui agora na estrutura swing. Então, a estrutura swing, por exemplo, uma tendência de alta, ok? Então, dissemos que uma tendência de alta estará aqui a criar topos e fundos ascendentes, ok? A estrutura interna é quando nós estamos focados do swing high, ok? Eu disse tudo que está entre o swing high e o swing low, ok? Tudo que acontece aqui nesta zona é a estrutura interna, ok? Então, a estrutura swing é esta parte externa, ok? Então, é nisso que nós queremos nos focar aqui nesta aula, ok? Então, vamos lá supor que nós temos, vou dar aqui um exemplo complexo, ok? Vamos supor que nós temos aqui um pullback complexo, ok? Então, aqui um change of character, ok? Então, se nós estivéssemos focados na estrutura interna, onde é que seria o meu internal low? Seria este ponto, ok? Mas, como estamos focados na estrutura swing, ok? O meu fundo ou o meu swing low tem de ser o ponto mais baixo antes do mercado quebrar. Isto seria aqui o BOS, ok? Eu quero procurar o ponto mais baixo antes do mercado
quebrar aqui o BOS, ok? E onde é que seria o ponto mais baixo aqui, ok? Eu posso usar este retângulo, ok? Vou marcar deste ponto, ok? Puxas até o ponto onde ele quebrou o BOS, ok? E vais puxando o retângulo para baixo, ok? Até onde quiser. Então, neste retângulo, ok? O que é que eu quero aqui? Eu quero procurar o ponto mais baixo. O ponto mais baixo, neste caso, seria este ponto, ok? Este seria o ponto mais baixo. Então, este que seria o meu swing low, ok? Este ponto aqui que seria o meu swing low e não este ponto aqui. E não este ponto. Este ponto é apenas um internal high, ok? Se eu estivesse focado aliás, é um internal low, sorry. Então, este ponto eu só estaria focado se eu quisesse ver a estrutura interna, ok? Mas como estou a ver a estrutura swing, quero o ponto mais baixo, ok? Vamos lá ver isto como seria numa tendência de baixa. Numa tendência de baixa, vamos lá supor, temos aqui também um pullback complexo, ok? Temos aqui um pullback complexo. Então, neste ponto, ele quebrou aqui o BOS, ok? Quebrou o BOS. Então, eu quero encontrar aqui o meu swing high ou o meu topo. Qual seria o meu topo aqui? O meu topo seria o ponto mais alto. Então, eu posso marcar um retângulo daqui deste ponto, puxa até o ponto onde ele quebrou o BOS, ok? Vou puxar aqui o retângulo para cima. Então, eu quero o ponto mais alto. O ponto mais alto aqui neste caso é este, ok? Então, este aqui é que seria o meu swing high e não este, ok? E não este. Este eu só estaria focado se estivesse focado na estrutura interna, ok? Se eu estivesse a olhar para a estrutura interna, este aqui seria o meu internal high, ok? Porque nós queremos o ponto mais próximo, ok? Então, como estamos focados na estrutura swing, queremos o ponto mais baixo. Se estivermos numa tendência de alta, este aqui será o nosso fundo. E numa tendência de baixa, quero o ponto mais alto. Então, tenho aqui o meu swing high. Alright? Então, vamos lá voltar aqui a falar um pouquinho mais da estrutura interna, ok? Vamos lá supor, temos aqui a nossa estrutura swing, ok? Um pullback. Então, ele quebrou o BOS. Então, para a estrutura swing, nós temos que vamos usar o tipo de mapeamento 1. Então, queremos ver as velas fecharem acima desta zona para considerarmos isso como um BOS, ok? Para considerarmos isso como um break of structure. Queremos ver as velas fecharem acima deste ponto, ok? Se tivermos uma sombra, não vamos considerar isso como um break of structure, ok? Agora, se estivéssemos focado na estrutura interna, se tivéssemos uma sombra, aí sim, podemos considerar isso como um change of character, ok? Para change of character, podemos usar as sombras, mas para o BOS, ok? Para o BOS, nós queremos usar o corpo, ok? O corpo das velas é que deve fechar acima desta zona, ok? Então, como é que nós vamos saber que já temos aqui o nosso swing high? Porque o nosso swing low já sabemos que é o ponto mais baixo, ok? Seria este ponto, ok? Este seria o nosso swing low. Seria o nosso swing low, ok? E o change of character aqui, onde é que ocorreu? Ocorreu no momento em que ele quebrou este internal high, ok? No momento em que ele quebrou este internal high, ok? Este aqui seria aqui o nosso change of character, ok? Então, no momento em que ele quebrou, sinalizou aqui que o pullback tinha chegado ao fim e ele acabou quebrando aqui o BOS. Agora, para o swing high, para nós determinarmos que já temos o swing high, como é que nós podemos fazer, ok? Se ele que deve estar a pensar que, ok, no momento em que ele, vamos lá supor aqui, no momento em que ele quebra o change, ou em que ele cria aqui o change of character,
é no momento em que eu posso já considerar que este é o swing high, ok? Está certo e está errado ao mesmo tempo. Porque o change of character apenas sinaliza, só nos dá o sinal de que a estrutura interna mudou de alta para baixa, ok? Então eu não posso assumir a 100% que este ponto será o meu swing high. Por quê? Porque deste ponto, como eu disse antes, o change of character não é uma garantia. Então deste ponto ele ainda pode voltar a quebrar isto, ok? E aí sim me dar um verdadeiro pullback. Então isto não seria um pullback. Então como é que nós vamos saber que já temos o nosso swing high e já temos aqui o nosso pullback? Quando é que nós vamos considerar que isto já é um pullback? A resposta é depende, ok? Depende de cada par e como é que tu queres, o que é que tu vais considerar tipo como um pullback, ok? Porque há casos que nós teremos, tipo, vamos lá, supor que esta é a estrutura swing. Há casos em que nós teremos uma espécie de um movimento destes, de repente sobe, ok? De repente vamos ver tipo um pullback já maior, ok? Então isto era um pullback falso. Então como é que nós vamos saber isso? Então nós devemos aqui criar próprios critérios. Então isso depende de cada trader. Vou olhar agora pelo número de pips, ok? Pelo número de pips. O que isso significa? Vamos lá supor que eu tenho um histórico, ok? Deixa eu só apagar isto. Então isto, vamos lá supor que é um histórico, ok? Então o que eu quero fazer aqui com este histórico? Eu quero voltar e olhar para estes movimentos anteriores, ok? Pegar aqui os pullbacks. Por exemplo, isto aqui é um pullback, ok? Foi um pullback, não vou pegar. Quero saber quantos pips este pullback teve no passado, ok? Aqui são 97 pips, ok? Então vou para o próximo pullback. Quero saber quantos pips foram. 90 pips. Vamos agora para este. Isto foram 123 pips, ok? Então isto não foi um pullback, ok? Então o pullback foi este ponto. Então eu estou a olhar aqui para o histórico, né? Então aqui foram 130 pips, ok? Então só com estes movimentos aqui eu já posso determinar, ok, o mínimo que eu tive aqui, o valor mínimo que eu tive foi 90. Então eu posso pegar esse 90 e dizer, ok, no futuro, ok, os próximos pullbacks para mim devem ter no mínimo 90 pips, ok? Então tudo que estiver abaixo de 90 pips eu não vou considerar como pullback. Então vamos lá dar aqui um exemplo agora, prático. Então vamos chegar ao número 90 pips. Vamos supor que o mercado aqui quebrou o BOS, então aqui houve um change of character, ok? Então eu quero saber se isto foi um pullback aqui ou não. Posso pegar a ferramenta aqui de novo, esta régua, ok? Quero saber se isto foi um pullback. Se não tiver 90 pips, não vou considerar como um pullback, ok? Então isto não teve 90 pips, ok? Só temos aqui 79 pips. Então isto não vou considerar como um pullback. Para eu ser consistente, tenho que estar sempre a usar o mesmo número, ok? Então isto não vou considerar como um pullback, então será apenas um internal low, como se eu estivesse aqui a olhar para a estrutura interna. Então este seria o meu internal low e não o meu swing low, ok? É apenas um internal low. Então se o mercado quebrar esta zona, isso seria apenas um change of character, ok? Então vamos supor que temos aqui a seguir novamente um change of character. Então no momento em que ele quebra um change of, em que há um change of character, eu não posso ter 100% de certeza que este é o meu swing high, ok? Então eu tenho que ter no mínimo os meus 90 pips, ok? No momento, por exemplo, vamos supor que ele vem ter este ponto, vamos lá ver se já tem 90 pips, ok? Então aqui eu já tenho mais de 90 pips, então eu já podia assumir, ok? Este é o meu swing high. Então ele até pode não, deixa eu criar aqui um exemplo, porque vocês vão encontrar em alguns casos exemplos assim. Vamos lá supor que aqui, se forem notar, não houve ainda nenhuma mudança de estrutura interna, então não houve nenhum change of character, mas vamos lá ver a medida aqui. Então já tenho mais de 90 pips. Eu já posso assumir que isto
que este ponto aqui é o meu swing high, ok? Há casos em que vocês não terão aqui um change of character, mas vão ter tipo este movimento significativo, então já podem considerar isto como um swing high, ok? Este ponto aqui seria o meu swing high. E onde é que está o meu swing low até agora? Este não é o meu swing low, é apenas um internal low, ok? Então o meu swing low continua sendo este ponto aqui, ok? Meu swing low continua sendo este ponto. Então significa que eu estarei numa tendência de alta desde que o mercado não quebre este meu swing low. Então ele pode continuar com um pullback, ok? Vamos supor deste ponto. Ele pode continuar com um pullback até este ponto, desde que não quebre este meu swing low. Então eu continuo estando numa tendência de alta, ok? Então vamos supor daqui deste ponto, começa aqui a subir, quebrou o meu BOS. Então para o BOS, o corpo da vela deve fechar acima deste meu swing high. Agora, onde é que está o meu swing low? O meu swing low já não é este, passa a ser este ponto, ok? Então é o ponto mais baixo. Vocês podem pegar aquela dica do retângulo deste ponto até aqui onde ele quebrou, puxar para baixo. Então o meu ponto mais baixo foi este, ok? Então este aqui é o meu swing low, ok? Vamos lá aqui continuar. Então quando é que eu tirei o meu swing high? No momento em que eu tiver no mínimo uma retração de 90 pips, ok? Então isto vai depender de cada par, ok? Vocês podem pegar pares diferentes. Vamos lá ver até aqui agora no gráfico como é que isso vai ser, ok? Então nós estamos aqui neste gráfico, isto é AUD USD. Aqui houve um break of structure, este era o nosso BOS, ok? Foi o nosso BOS. Então este foi um pullback anterior, né? Vamos lá pegar só este, não vamos voltar para o histórico. Vamos pegar só este movimento. Vamos pegar este número como a nossa referência. Então, este pullback aqui teve 141 pips, ok? Então vamos dizer que para considerarmos como um pullback, precisamos de 140 pips, ok? No caso deste AUD USD. Então, houve aqui a quebra do BOS, ok? Então, eu já posso assumir com 100% de certeza que este é o meu swing low, ok? Este seria o meu swing low. Então, este ponto aqui, ok? Este ponto aqui, será que é um pullback isto? Vamos lá ver. Então, tem que ter no mínimo 140 pips. Então, isto foram 47 pips. Então, não é um pullback. Então, posso considerar isto apenas como um internal low. Então, este aqui vai sinalizar o meu change of character. Então, vamos lá aqui continuar. Ver quando é que já teremos aqui o meu swing high. Então vamos lá medir aqui. Será que isto já é um swing high? Então até agora temos 100 pips. Então no mínimo devem ser 140, ok? Ainda não consideramos ainda como um swing high, ok? Então isto é apenas o internal low por enquanto, ok? Esse é o meu novo internal low aqui. Vamos continuar. Então vamos lá ver agora se isto é o nosso swing high. Então aqui tive 100, ok, 139, não, 140, exato, 141. Então este, eu já posso considerar este movimento aqui como um pullback, e este podemos considerar como o nosso swing high, ok? Este é o nosso swing high, ok? Este é o nosso swing high. Então o meu swing low continua sendo este ponto aqui embaixo, ok? Então enquanto o mercado não quebrar este swing low, eu continuo estando numa tendência de alta, ok? Então meu internal low continua sendo este, porque este ponto ainda não quebrou esta máxima, ok? Então este ainda é que é o meu internal low aqui. Vamos lá continuar, ok? Então neste ponto, o que aconteceu aqui? Houve uma quebra, como fechou, a vela fechou acima deste ponto. Este é o meu BOS, ok? Este é o meu BOS. Então, onde é que está o meu novo swing low? Posso pegar retângulo deste ponto até onde ele quebrou o BOS, puxar isto para baixo. O ponto mais baixo foi este, ok?
Então, meu swing low já não é este ponto, passa a ser este, ok? E o swing low coincide também com um internal low. Este ponto é o meu novo swing low. Então vamos lá continuar. Ainda não tenho o meu swing high, ok? Será que isto já é um pullback? Posso considerar isto como um pullback? Só pegar ferramenta, vermos se temos aqui 140 pips, ok? Temos apenas 113. Então, ainda não é um pullback para assumirmos aquilo como um swing high, ok? É apenas um internal low, ok? Então, este é um internal low. Então, este aqui vai sinalizar aqui o nosso change of character, ok? Então, o ponto mais próximo, ok? O ponto mais próximo seria este aqui, ok? Houve aqui um change of character. Ok, houve aqui um change of character, mas vamos lá ver se isto já é um swing high com certeza ou não. Temos aqui, ok, 210 pips. Então, podemos assumir sim que este é o nosso swing high. Então, nós estamos a brincar neste intervalo de swing low até o swing high. Então, vamos continuar. Então, aqui este foi o change of character. Vamos continuar. Ok? Então, nota que aqui só houve uma sombra. Então, isto não foi uma quebra de estrutura, ok? Não tivemos aqui um BOS, ok? O que isto significa é que o nosso change of character, ok? Podemos procurar aqui o nosso novo internal low, ok? Para o internal low, eu disse, vamos procurar o ponto mais próximo antes do mercado quebrar antes de quebrar a máxima aqui deste ponto. Então, se fosse o swing low, seria este ponto mais baixo. Mas como estamos a olhar aqui para a estrutura interna, vamos lá aqui analisar as velas, ok? Este ponto, ok, aqui seria o mais próximo, que falhou, não quebrou a máxima desta vela, então consideramos isto como um pullback, ok? Esta vela a seguir, aqui também não conseguiu quebrar a máxima, então o meu swing low seria aqui neste ponto, ok? Com esta vela aqui, esta vela, ok? Então este seria o meu internal low. Internal low, estamos à procura do ponto mais próximo, então seria este ponto, ok? No momento em que ele quebrar aqui, sinaliza isso como um change of character, ok? Então houve aqui um change of character. Vamos lá ver o que acontece. Então ainda estamos entre o swing high e o swing low, ok? Vamos continuar, então ainda estamos aqui no pullback, ok? No momento em que ele quebrar o swing low, significa que a tendência mudou, ok? Aí sim vamos considerar que a nossa tendência mudou, ok? Então aqui neste ponto conseguem ver que o mercado conseguiu, ok? Tivemos uma vela que fechou abaixo do nosso swing low, então este foi um break of structure, ok? Então tivemos aqui um break of structure, então já não estamos numa tendência de alta e sim numa tendência de baixa, ok? Então onde é que está o meu swing high? Já não é este ponto, mas sim o ponto mais alto. Vamos procurar o ponto mais alto antes dele quebrar o BOS. Fundo, ok? Vamos marcar esta zona e puxar para cima. O ponto mais alto foi este, ok? Então o meu swing high é agora este ponto, ok? Este é o meu swing high, ok? O que eu quero agora é encontrar o meu swing low, ok? Quero encontrar aqui o meu swing low. Então vamos lá ver se isto já é um pullback ou não. Então deve ter no mínimo 140 pips. Então até agora temos 105, então não considero isto ainda, ok? Então este ponto é apenas um internal high, ok? Internal high é este ponto. Vamos continuar. Ok, quebrou o internal high, então foi aqui um change of character. Ok, change of character. Então provavelmente esta expansão tenha chegado ao fim, mas vamos lá ver agora se já temos aqui um pullback para considerarmos isto como um swing low.
Então, deste ponto até, ok, já passam 140 pips, então já podemos assumir que o nosso swing low, sim, é este ponto. Swing low, ok, já temos aqui o nosso swing low. Então, temos o nosso swing high, este ponto aqui, ok, swing low, este ponto. Então, nós já estamos aqui numa tendência de baixo, porque ele quebrou o BOS aqui. Então, vamos lá ver se ele continua numa tendência de baixo. Se ele quebrar o swing high, significa que a tendência mudou novamente, ok? Então, vamos continuar. Ok, temos aqui, este seria um internal low, ok, vamos, até temos o mais próximo aqui neste ponto, ok, temos o internal low mais próximo aqui neste ponto, porque esta vela preta não quebrou a máxima da vela anterior, ok, então este seria o meu internal low, ok, mais próximo. Então vamos continuar. Se o mercado não quebrar o swing high, continuamos numa tendência de baixo. Ok, vamos a isto. Ok, então note que aqui houve apenas uma sombra. Então ainda não houve um break of structure. Ok, ainda não houve um break of structure. Continuamos numa tendência de baixa. Ok, então aqui houve o nosso change of character. Ok, então mercado está aqui. Este pullback provavelmente já tenha chegado ao fim. Então o nosso sinal seria este, o change of character aqui. Ok, vamos ver se continuamos numa tendência de baixa. Ok, quebrou novamente aqui o swing low. Ok, tivemos uma vela que fechou abaixo desta zona, então este foi o novo BOS. Ok, novo BOS. E onde é que estaria agora o meu swing high? Ok, podemos pegar o retângulo deste ponto até este, puxar para cima. O meu swing high seria o ponto mais alto dentro deste quadrado, neste caso. Então, temos aqui o nosso swing high, seria este ponto, ok? Então, houve aqui a quebra do BOS, mas isto tenho certeza que ainda não são 140 pips para considerarmos como um pullback 91. Ok, então isto é apenas o meu swing internal high. Então, quebrou aqui. Isto foi um change of character. Então, é um sinal de que este pullback ou a expansão tenha chegado ao fim. Ok, mas vamos lá medir agora para ver aqui se já temos os 140 pips para considerarmos isto como o swing low. Ok, 180. Então, este é o meu swing low. E onde é que está o meu novo change? O meu novo change of character, onde é que será? Esta vela. Então, este ponto aqui será o meu novo sinal de que o pullback tenha chegado ao fim. Então, este é o meu novo internal low. Ok, este é o meu novo internal low. Então, vamos lá ver o que é que acontece. Então, ele teve uma sombra aqui. Isso podemos considerar como um change of character. Ok, isto é um change of character, é um sinal de que este pullback se calhar já tenha chegado ao fim. Ok, mas ainda não temos 100% de certeza. Ok, então se forem notar, o change of character aqui falhou porque deste ponto ele continuou a subir. Ok, então isto acontece. Ok, porque change of character não é uma garantia. Então o meu novo swing internal low é este ponto, internal low. Ok, porque que é este ponto? Ok, porque que é este ponto o meu novo internal low? Vamos aqui.
ok? O que é este ponto? Porque esta vela preta falhou em quebrar a máxima desta vela anterior e daqui ele quebrou, ok? Então este é o meu novo internal low. Então é o ponto mais próximo, ok? Não este, ok? É este. Vamos continuar, ainda estamos aqui no nosso pullback, ok? Então já quebrou o internal low, então isto foi um change of character, ok? Vamos lá ver. Daqui ele quebrou o meu swing low, então aqui foi o meu BOS, ok? Este foi o BOS, ok? Então onde é que está o meu novo swing high? Se eu pegar deste ponto, que quero o ponto mais alto dentro deste retângulo, meu novo swing high já não é este ponto aqui em cima, e sim este aqui. Ok? Este é o meu novo swing high. Então, só pôr aqui este BOS para que consigas ver. Ok? Então, este é o meu novo BOS. Então, é assim que vocês vão marcar a estrutura swing. Então, o que eu quero que faças agora é, vais pegar no mínimo 3 pares, ok? Então, o primeiro passo é saber quanto é que os pullbacks costumam ter em termos de pips e vais marcando os teus swing lows e os swing highs, ok? Vais identificando aí a estrutura swing, alright? Então, aproveita também, como já sabe também identificar o internal structure, ok? Como já sabe identificar o internal structure, vai também identificando aí os internal highs e internal lows, ok? Para identificar quando é que houve um change of character, alright?